gente! Bom dia! Tudo bem com vocês, meus amores? Espero que estejam todos, muito bem! E sejam bem-vindos para mais uma aula. E a aula hoje é de ciências. Olha que legal! Então, hoje a gente vai, realizar e revisar os assuntos de ciências, tá bom? Então, peguem a atividade de vocês, tá certo? Que a gente vai realizar, tá bom? Mas, antes da gente partir para nossa atividade, a Pro vai mostrar uma coisa para vocês. Sabe o que é? Lembra da nossa aula passada de ciências, que a Pro sugeriu que vocês plantassem o feijãozinho? A Pro vai mostrar o da Pro, tá certo? Vocês lembram que a Pro deixou um dentro do guarda-roupa da Pro, fechado, sem sol, e o outro a Pro deixou lá fora? Pois é, olha o que ficou sem sol, sem luz do sol, sem ar fresco. Não nasceu. Ele tá brotando, mas ele tá bem pequenininho, quase não dá pra ver. Tá vendo? Só tem o algodão. E ele tá assim, não nasceu nada. E olha que lindo o que a Pro deixou ao ar livre. Olha com o sol. Olha, já tá passando do copo. Olha como tá linda a plantinha da Pro. E aí, vocês fizeram? Se vocês tiverem feito, vocês mandem pra Pro, que a Pro quer ver. Tá certo como tá os feijõezinhos de vocês? O meu, eu dei o nome. O nome dele é Dorgival. Eu achei ele assim com a cara de Dorgival. Então, não ficou lindo? Bom, meus amores, agora que a gente já se divertiu aí vendo o resultado, né, da experiência do feijão no copinho, agora a gente vai realizar nossas atividades, não é mesmo? Então, vamos lá? A gente tem aqui, no primeiro, que tá pedindo pra gente ler o poema e responder as questões propostas. Esse poema tem como título As Estações do Ano. E já nos remete ao nosso assunto sobre as estações do ano, não é mesmo? E esse texto é de Filomena Maria Silva, tá certo? Foi publicado no estado de Minas em 1995, tá bom? Vamos lá. As estações do ano. Nascem os frutos, não é frio nem quente. No agradável outono eu fico contente. Faz tanto frio ao inverno chegar, não nado, não brinco, não vou passear. Chegou a primavera, a estação das flores, há pássaros, borboletas de todas as cores. Com muita chuva chegou o verão, calor, forte e sol faz nesta estação. Apenas 3 meses dura cada estação e todas elas trazem alegria no coração. Não é lindo? Então, gente, esse poema fala das 4 estações do ano. Na primeira estrofe, vem falar sobre a estação do outono, que é aquela estação agradável, certo? Não faz muito calor e também não faz muito frio. É aquele clima agradável, as folhas caem das árvores, não é mesmo? Na segunda estrofe, vem falar sobre a estação do inverno, que é a estação do frio, que agora a gente já tá prestes a iniciar a estação do inverno, que é agora no mês de junho, certo? A estação, que tem friozinho. Tem gente que não gosta, né? A Pro adora inverno, tá certo? Na terceira estrofe, vem falar sobre a primavera. Primavera, a estação das flores, a estação em que as flores desabrocham, não é mesmo? Na quarta estrofe, vem falar do verão. Diz que, com muita chuva, chegou o verão. O verão é aquela estação que a gente sente muito calor, que tem, tem o sol e o calor muito forte. A gente usa o quê?
usa roupas mais leves, roupas frescas, vai à praia, à piscina, não é mesmo? Ó, toma um sorvete. E na última estrofe vem falar sobre a duração de cada uma dessas estações. Ó, apenas 3 meses dura cada estação. Então, ó, se a gente tem o ano tem 12 meses. Nós temos 4 estações. Então, cada uma dessas estações duram 3 meses. Porque, ó, 3 meses vezes 4 estações dá um total de 12 meses, ou seja, um ano, não é mesmo? Então, vamos lá agora para a letra A. A letra A pergunta, está afirmando, o poema trata das estações do ano, ok? Ok, Pro. Escreva-as abaixo. Então, a gente vai escrever as 4 estações do ano. Vamos lá? No número 1, letra A. Como é que a gente vai começar, ó? As estações. Caprichem nas letras, tá bom? Do ano são 2 pontos, porque a gente vai agora, ó, escrever quais são. Vamos lá. Outono, inverno, ó, tracinho, a gente vai separar a sílaba, ó, primavera, tá bom? Primavera e verão. Essas são as 4 estações do ano, ó, outono, inverno, primavera e verão. Vamos agora para a letra B, tá bom? Bom, meus amores, agora na letra B, tá pedindo pra gente escrever de acordo com o texto o que caracteriza cada estação, tá bom? A primeira estação aí é a estação do outono. A gente lendo o texto, ó, o que é que caracteriza o outono? Ah, não dá certo não. Bom, meus amores, a letra B tá pedindo, escreva de acordo com o texto o que caracteriza cada estação. O que é que a gente tem aí dentro do texto, de acordo com o texto, que caracteriza cada estação? Vamos lá? O outono, o que é que tem aí? Quais são as características citadas no texto da estação outono? Ó, diz o quê? Clima agradável, ó. Clima agradável. Opa, agradável. A gente tem o que mais? Não é frio. E nem calor, não é mesmo? Então, aqui a estação do outono. Agora, do inverno, o que é que diz aí sobre as características do inverno? Muito bem, ó. Faz muito frio, ó. A gente pode colocar faz frio ou faz muito frio, não é mesmo? O que é que a gente tem aí da primavera? A primavera é o quê? A estação das flores, ó. O que mais que diz? Há muitos pássaros e borboletas, não é mesmo? Ó, pássaros e borboletas. Terminamos a primavera, vamos agora para a última, que é o verão. O que é que faz no verão? Ai, muito calor, não é mesmo? Então a gente vai colocar o quê? Faz calor. Sol forte, não é mesmo?
Que mais, gente? E muita chuva, ó. Terminamos, então, a letra B e colocamos, né, elencamos as características de cada estação, não é mesmo? Bom, gente, agora virando a página, ó, vamos para a letra C. Tá pedindo, de acordo com o texto, quanto tempo dura cada estação? Ó, tá perguntando, então a gente vai responder de forma correta, tá bom? Então, gente, de acordo com esse textinho, ó, quanto tempo dura cada estação? Pensa, pensa, pensa. Muito bem, 3 meses. Então, vamos lá, ó. Na letra C, vamos responder de forma completa, tá bom? Se tá perguntando de acordo com o texto, quanto tempo dura cada estação? Como é que a gente vai responder? De acordo com o texto, ó. De acordo com o texto, vírgula, cada estação dura 3, o acento de 3, tá bom? 3 meses, pontinho de meses e terminamos. De acordo com o texto, cada estação dura 3 meses. Não foi isso que a gente viu? Agora, o número 2 tá dizendo, ainda sobre as estações do ano, relacione a segunda coluna de acordo com a primeira. A gente tem aí na primeira coluna 1, primavera, 2, verão, 3, outono e 4, inverno. E do ladinho, na segunda coluna, a gente tem de março a junho, de setembro a dezembro, de junho a setembro e de dezembro a março. Então, aqui a gente tem os meses, Agora a gente vai ver, relembrar, ó, de que mês dura a estação até que mês, tá bom? Então, vamos lá. Qual é a estação que começa ali em março e vai até junho? Então, passa março, abril, maio, certo? Então, ó, metadezinha de março, aí tem abril, maio e metadezinha de junho, que caracteriza aí, ó, 3 meses, tá certo? Se a gente contar a metadezinha de março com a metadezinha de junho, tá bom? Não é o mês corrido todo, de março e junho, tá certo? Então, vamos lá. Qual é essa estação que tem um clima agradável, as folhas caem? Quem falou outono acertou, ó. Então, no número 2, no primeiro parênteses, a gente vai colocar o número 3 de outono. Agora, o segundo parênteses, que diz de setembro a dezembro. Então, aqui a gente tem um pedacinho do mês de setembro, outubro, novembro e um pedacinho do mês de dezembro, que aí caracteriza 3 meses. Então, meus amores, quem é que dura de setembro a dezembro? Quando as flores desabrocham. Muito bem, a estação da primavera. Muito bem, então, ó, primavera está no número 1. Vamos escrever número 1. Tá certo? Agora, o terceiro parênteses pro de junho a setembro. Junho é o mês do forró, ó, dançar forró do São João. Esse ano a gente não vai ter nossa festinha na escola, né? Mas todo mundo dança em casa, com o papai, com a mamãe, um forró, tá bom? Então vamos lá. Do mês de junho ao mês de setembro, qual é a estação que faz um friozinho tão bom? Muito bem, é a estação do inverno, ó. Então, inverno aí é o número 4. Então, vamos escrever número 4. Opa, agora.
último parênteses que diz: de dezembro a março sobrou uma estação. Então, se sobrou apenas uma, qual é a que falta? O verão, calor, tempo de muita chuva que dá aqueles trovões e relâmpagos. Pois é, vocês têm medo? Protem só um pouquinho assim, ó, que é protem. Então, sobrou o número 2 de verão. O número 3 está pedindo pra gente completar as palavras, completar as frases com as palavras... Bom, gente, no número 3, está pedindo pra gente completar as frases com as palavras indicadas no quadro abaixo. Quais são, essas palavras? São as palavras racional, crescem, morrem e sem vida, tá bom? Então, na letra A, a gente tem assim: os seres vivos nascem... Ó, que nasceu. Ah, que fofinha. Elas o quê? Reproduzem-se, envelhecem e... Letra B. Os elementos não vivos também são chamados de... Letra C. O homem pode o quê? Raciocinar. A gente pode pensar. Então, ele é chamado de animal... Vamos lá responder com a prova agora. No número 3, no primeiro espacinho da letra A, os seres vivos, eles nascem e eles crescem. Então, já usamos a palavra crescem aí, ó. Crescem é com S e com C, tá bom? Ó, tem SC aqui, tá certo? Então, ó, vamos lá. Eles reproduzem-se, envelhecem e... fazem o quê? Morrem. Então, no outro espacinho da letra A, vamos escrever a palavra morrem, tá bom? Então, aí é o ciclo de vida de um ser vivo, não é mesmo? Na letra B, a gente tem os elementos não vivos, também são chamados de o quê? Se eles não são vivos, eles não têm vidas. Então, eles são chamados de sem vida. Ó. Tá bom? A letra C, a gente tem o homem, por raciocinar, é chamado de animal o quê? A única palavra que falta, animal racional, ó. Prontinho. Terminamos, então, o número 3 e vamos agora para o número 4, que tem caça-palavra, que eu sei que vocês gostam. Pois é, a Prona sabe tudo. A Prona tem super poder. Lembra que a Prona dizia? Então, vamos lá. Encontre no caça-palavras o nome de 7 animais. A gente vai procurar o nome de animaizinhos. Prona vai dizer quais são? Vamos lá. A gente tem aí, ó, na primeira linha. Aí na primeira linha eu acho que eu tenho alguma coisa na primeira linha aí. Encontramos, a Prova vai colocar aqui do ladinho, tá certo? Número 4. Encontramos aí a palavra cabra. Vocês encontraram a palavra cabra? A Pro encontrou. Então, vamos, ó, juntar a palavra cabra. Aí, deixa eu ver. Encontrei outra. Vocês já encontraram? Sei que muitos já encontraram todos, que eu sei que vocês são espertos. Mais espertos que a Pro, né? Ó, tem aí, ó, jacaré. Vocês encontraram jacaré? Ó. Então, vamos também juntar jacaré. Agora, a gente tem aí, o meu animalzinho que eu gosto muito, que Mia é o gatinho. Então, tá na terceira linha a palavra gato, ó, circulem também, ó. Depois, a gente tem um animalzinho, uma ave,
que ela não voa muito alto. É o que? Uma galinha. Galinha, ó. Galinha. Vamos, ó, juntar a palavra galinha. Já encontramos 4. Eita, Proana, vamos encontrar o resto. Agora a gente tem aí, na quarta linha, outro animalzinho, ó. Tartaruga. Vamos juntar a palavra tartaruga. Agora, depois, a gente tem aí, na última linha, ó, a palavrinha peixe, ó. Peixe. Vamos também circular. Então, já encontramos, ó, já encontramos 6. Falta apenas uma. Vocês já encontraram aí, né, de vocês? E a próxima palavra é a palavra... Qual é a palavra que falta aí de vocês? Muito bem! E ela tá assim, ó, na vertical, tá bom? Então, é a palavra arara, ó. Arara. Uma curiosidade sobre a arara. O nome da arara, se a gente ler de trás pra frente, fica arara também. É igual o nome da Proana. Se a gente ler de trás pra frente, fica Ana também. Sabiam? Vamos, ó, juntar. Ah, a Pro fez ao contrário, azul e preto. Não tem problema não, né? Então, ó, ela tá no A de cabra, descendo, tá bom? Vamos lá, então. Agora, escreva o nome desses animais no quadro de informações sobre a cobertura do seu corpo. Então, a gente tem, ó, o pontinho do número 4, a linha de penas. Quais são os animais que a gente tem aí com pena, gente? A cabra tem penas? O jacaré tem pena? Jacaré... Não, né, Pro? Mas vocês já imaginaram um jacaré com penas? Imaginem aí. O gatinho tem pena? E a galinha tem pena? Sim, então vamos escrever, ó, galinha, porque ela tem penas, ó. Galinha. Vamos colocar a vírgula. E agora, a tartaruga tem pena? Peixinhos têm pena? E a arara tem, porque a arara é uma ave também. Então, vamos escrever, ó, arara. Pontinho, porque terminamos. Agora, depois, na linha de pelos. Quais são os animaizinhos que a gente tem aí que possuem o corpo, que tem o corpo coberto de pelos? A gente tem a cabra, que é coberta de pelos? Sim! Então, vamos escrever, ó, cabra. Vamos colocar a vírgula porque tem outro. Qual é o outro animalzinho que mia, bebe leite e tem o corpo coberto de pelos? O gatinho. Vamos escrever, ó, gato. Pontinho, porque terminamos. A próxima linha é carapaça. Carapaça. Qual é o animal que a gente tem aí que é coberto de por uma carapaça? A tartaruga. Muito bem. Então vamos escrever, ó, tartaruga. Tá bom? Capricha aí. Bem bonito. Pra não esquecer das letrinhas, tá bom? Tartaruga. Agora o próximo é placas. Qual é o animal que a gente tem aí que tem o corpo coberto por placas duras? É o jacaré. Jacaré que não tem pena, né? Jacaré tem placas, ó. Jacaré.
Agora, por último, escamas. Qual é o animalzinho, gente, que tem o corpo coberto de escamas? O peixe. Vocês sabem fazer a boquinha do peixe assim? Ah, pra não sabe. Vamos lá? Peixe, ó. E terminamos a questão número 4, tá bom? A prova vai colocar o número 5 aqui do ladinho, porque tá pedindo pra gente colocar V para verdadeiro e F para falso. Então, vamos lá para o primeiro parênteses. Os mamíferos, quando nascem, alimentam-se de leite. Essa é uma frase verdadeira? Quando, por exemplo, a prova vai dar um exemplo. Nós, seres humanos, nós somos mamíferos. Nós viemos da barriga da nossa mamãe. E quando a gente é pequenininho, a gente se alimenta do leite materno. Então, o gatinho, ele também sai da barriga da mamãe. E ele também se alimenta do leite materno nos primeiros dias de vida. E alguns meses, né? Depende do gatinho que gosta ali de ficar tomando leite materno, né? Então, essa frase aí é uma frase verdadeira? Sim, Proana, muito bem. Quem falou que é verdadeira acertou, ó. Os mamíferos, eles se alimentam através da mama. Por isso que o nome mamíferos, tá bom? Agora, o segundo parênteses. Os carnívoros, vamos lembrar, carnívoros. Carne vem de carne, então eles comem carne. Vamos ver. Comem vegetais e carnes? Carnívoros comem carne, a gente sabe. Então, não, essa frase não é verdadeira, porque quem come vegetais e carne tem outro nome, não é mesmo? Então, essa frase aí é uma frase falsa. Os carnívoros comem carne, né? Para crescer, os filhotes precisam de alimento. É verdade isso? Pra gente crescer, a gente tem que comer, como a mamãe sempre diz. Gente, vocês comem para que vocês cresçam saudáveis. Não é assim que a mamãe fala? Então, isso aí é uma frase verdadeira. Então, vamos, ó, terceiro parênteses, frase verdadeira. Vocês dão trabalho à mamãe para almoçar, para comer direitinho? Não pode não, né? Senão a gente não cresce forte. Tem que comer. Agora, ó, o próximo parênteses diz: a tartaruga tem o corpo protegido por uma carapaça. Vamos olhar o nosso quadro, ó. Carapaça, tartaruga. Então, essa frase é uma frase verdadeira. A tartaruga tem sim o corpo protegido por uma carapaça. Quando elas se sentem ameaçadas, elas entram lá pra dentro da carapaça, não é mesmo? E por último, vamos ver o que é que diz o último parênteses. Os répteis são animais que voam. Vamos lembrar os répteis. Cobras, lagartixas, aqueles animais, ó, que rastejam. Eles voam? Então, essa frase é uma frase falsa. Vamos, ó. Falsa, Proana. Então, findamos aqui o número 5. Vamos agora ao número 6. Tem um textinho aí, tá certo? E aí diz, vamos ler o texto. Então, vamos ler o texto com a Pro. Acompanhe a leitura da Pro, tá bom? Depois eu quero saber se estão acompanhando as leituras que a Pro tá fazendo. Você sabia? Você, meu aluno, sabia? Sabia o que, Pro? Vamos ver o que vocês sabem. As serpentes que engolem animais bem mais largos do que o próprio corpo. Elas conseguem fazer isso porque têm uma pele elástica e a abertura da boca é muito maior do que o tamanho da cabeça. Meu Deus, esse textinho, ó, é um textinho de lá do livro de vocês, tá certo? Uma orientação que a Pro recebe, tá bom? Então, vamos lá. Agora, sabendo dessa informação muito legal, então, ó, a serpente, ela pode comer um filhote de boi, o bezerro. É verdade.
depende das serpentes, né? Que elas conseguem, porque ela tem a pele elástica. Olha que danadinha, né? Agora, marque a resposta correta. Vamos lá. A serpente engole ratos e outros animais. Sendo assim, a serpente é um animal onívoro. Onívoro quem come carne e vegetais. Carnívoro, come carne, ou herbívoro que come vegetais? O vegetal ela não come, né? Se ela come os outros animaizinhos, ela é um animal que carnívoro, ó. Então, o segundo parênteses, ó, ela é um animal carnívoro. Que medo! Bom, meus amores, vamos agora para o número 7, que diz assim: para cada afirmação, marque a alternativa correspondente com relação às características de cada espécie animal. Então, aqui a gente tem, ó, a característica do animal e a gente vai marcar como ele é classificado, tá bom? Então, por exemplo, na letra A diz assim: mamam quando pequenos. Lembra que a Pro explicou na questão anterior, ó, na questão número 6, sobre os mamíferos, que os mamíferos eles se alimentam através da mama. Por isso, ó, mamíferos. Então, eles se alimentam de leite. Então, esses animais que mamam quando pequenos são mamíferos, aves que voam, ó, ou répteis que rastejam. São o quê? Como a Pro já falou, né? São mamíferos. Agora a letra B. A letra B diz: tem escamas ou pele grossa. Então a gente tem mamíferos, que geralmente, ó, é o cachorro, o gatinho, o ser humano, certo? Então, ó, o boi. Então a gente tem, ó, mamíferos, peixes ou aves. Mamíferos, peixes ou aves têm escamas ou pele grossa. Então, o que são os que? Os peixes, ó. Muito bem. Agora a letra C, para não se perder. Opa, é a Prana. Agora a letra C diz: tem pele lisa e escorregadia. A gente lembra de sapo, perereca, rã. Vocês gostam? Então, são as aves? São os anfíbios ou são os mamíferos? Mamíferos a gente já sabe, que se alimentam de leite. As aves são os animaizinhos que voam. Os anfíbios, quem lembra o que são anfíbios? São aqueles animaizinhos que têm parte da vida na água e parte da vida na terra. Como a Pro falou, os sapinhos, as rãs, as pererecas. Então, ó, quem é que tem a pele lisa e escorregadia? Os anfíbios. Agora, na letra D, tem penas e bicos. São os anfíbios? Não, né? A gente já viu os anfíbios. São os répteis que rastejam ou são as aves que voam, como os passarinhos, a galinha? Então, são as aves, porque tem penas e bico. Agora, quem são os animais que rastejam? São os mamíferos? São os répteis ou são os peixes? Rasteja, ó, pela terra. São os répteis, muito bem. Porque os peixes, eles nadam, né? Agora o número 8 diz: tente adivinhar qual é o animal. Vamos lá se vocês estão supimpas nas charadas. Sou utilizado no transporte e sou famoso pelas corridas. Tem gente que aposta nesse animal. Aposta dinheiro. Legal? Não, né? Mas a gente vai descobrir. Quem é gente que ajuda o ser humano nas fazendas? Tem gente que gosta de andar, passear. Muito bem, quem falou o cavalo acertou. Então, como é que a gente vai responder, ó? Sou utilizado. Então, a gente vai responder também na primeira pessoa. Então, ó, sou
o cavalo. Não existe corrida de cavalo? Agora, diz, o mel que eu fabrico serve de adoçante e de xarope. Quem é que fabrica o mel? Que, inclusive, ela se encaixa na categoria de animais úteis pra gente, mas também se enquadra na categoria de animais nocivos, que ela pode prejudicar também a saúde do ser humano, né? Então, é a abelha. Muito bem. Então, ó, sou a abelha. Capricha na letra. Na letra C diz: a minha lã é bem fofinha para fazer roupas e cobertas. Quem é que nos fornece a lã? Muito bem, a ovelha, ó. Sou a ovelha. Pontinho. Na letra D diz: vivo na terra e na água. Todos me temem, pois sou bravo. Mas do meu couro são feitas bolsas, carteiras e sapatos. Quem é que é muito bravo e pode viver na água com só o olhinho e o nariz de fora? Quem é, gente? É o jacaré, ó. Então, sou o jacaré. Muito bem, ó. Não tiram o couro do pobre do jacaré para fazer bolsas, sapatos, né? E por último diz: sou bem gordinho. Da minha carne são feitas deliciosas linguiças. Quem é que faz oink, oink e é bem gordinho e fofinho? Muito bem, o porquinho. Então vamos responder, ó. Sou o porco. Então aqui a gente viu, né? Animais úteis, não é mesmo? Nos fornece alguma coisa, não é mesmo? No número 9, aqui, ainda sobre a utilidade dos animais, para o ser humano, relacione cada animal ao material que ele fornece. Então, vamos lá. A gente tem na primeira coluna A para boi, B, vaca, C, galinha, D, abelha e E, peixe. Então, vamos lá para a segunda coluna, tá bom? A gente tem aí, quem é que nos fornece o mel e a cera? Quem é, gente? É a abelha, como a gente viu aqui, né? Do mel. Então, a abelha está no número... está na letra D, de dado. Ó, vamos colocar a letra D. Quem é que nos fornece a carne? Só a carne. Que vive lá na água, nadando. O peixe, muito bem. Então, peixe está na letra E, ó. Quem é que nos fornece o leite, a carne e o couro? Quem é que faz é a vaca que nos dá o leite, não é mesmo? Então, letra B para a vaca, ó. Pobre da vaca, não é? Quem é que nos fornece os ovos e a carne? A gente adora, né, comer ovo. A gente usa os ovos para fazer tantas coisas, para fazer bolo, para fazer uma receita, para fazer ovo mexido. Quem é que nos dá os ovos? Nos fornece os ovos? A galinha. A galinha tá na letra C, ó. E por último, quem é que nos fornece a carne, os ossos, o chifre e o couro? É o boi. Muito bem, então boi está na letra A. Assim como a vaca, né? Ele fornece o couro, a carne, só não o leite, né? Que o leite é da vaca, tá bom? No número 10, dá pra gente fazer aqui do lado, tá bom? Número 10. Tá pedindo pra gente completar as frases com as partes da
planta que a gente estudou, de acordo com a informação de cada um. Então vamos lá, que a gente tá craque nas plantinhas. A gente até já plantou uma plantinha, não foi mesmo? Vamos lá. A gente vai, ó, na letra A, ler. A planta respira pelas... Quem lembra quem é responsável pela respiração das plantas? Vamos relembrar as partes da planta para ficar mais fácil. A gente tem a raiz, que ela é responsável, ó, por retirar do solo os nutrientes, né, para fortalecer a planta, e também é responsável por fixar a planta no solo, não é mesmo? Depois a gente tem o caule, que é quem sustenta os galhos, as folhas, os frutos, as flores, não é mesmo? Depois a gente tem as folhas. As folhas, quem dá aquela coisa bonita, a aparência bonita das árvores, não é mesmo? As folhas verdes, que elas são as responsáveis pela respiração, muito bem, das plantas. Depois a gente tem as flores. As flores são as responsáveis pela reprodução de algumas plantas. Não foi isso que a gente estudou? Sim, pro. Depois vem quem? O fruto, muito bem. O fruto, ele também é responsável pela reprodução de algumas plantas. Por que, pro? Porque da flor vem o fruto. E o fruto carrega dentro a semente. A semente é quem vai dar origem a uma nova planta. Então, isso é a reprodução da planta, tá bom? Relembradas as partes da planta, agora a gente vai escrever. Então, como a gente viu, quem é que são responsáveis pela respiração? São as folhas, ó. As plantas respiram, a planta respira pelas folhas, ó. Já tem o pontinho. Agora a letra B. As sementes ficam no... A Prona acabou de falar. As sementes ficam no fruto. Ocorre a reprodução de algumas plantas. Então, gente, ó, quem é responsável pela reprodução que a Pró falou? Nas flores. Agora a letra D, o leva água e sais minerais para toda a planta. É ele também que a Pró falou que fica, ó, responsável por segurar os galhos, as folhas, os frutos. Quem é? O caule, ó. Então vamos escrever, ó, caule. E por último, a prende a planta ao solo. Quem é que fixa a planta no solo? A raiz, ó, raiz com Z, tá bom? Raiz. Então terminamos aqui o número 10 e relembramos também as partes da planta e as suas funções, tá bom? Bom, meus amores, continuando a nossa revisão, estamos nas últimas questões, tá bom? Vamos lá. Marque com um X as frases corretas sobre as plantas. Primeiro parênteses. As plantas nos dão sombra, ela nos oferece aquela sombra maravilhosa. Quando tá muito calor, a gente sempre procura, não é mesmo, uma sombra? Então, essa questão, ou essa frase é verdadeira, correta. Elas prejudicam o ambiente? Não, né, elas não prejudicam, pelo contrário, elas deixam o ambiente agradável. Por quê? Porque elas ajudam a purificar o ar que a gente respira, né? Então essa frase aí tá errada, a gente não vai marcar. As plantas provocam chuva? Né? Não. E elas purificam o ar que respiramos, como a Pró já falou. Então essa daí é uma frase verdadeira também. Então a gente vai marcar a primeira e a última, tá bom? Seguindo, a gente tem, por que as plantas... Pense e responda. Por que as plantas são seres vivos? Lembra que a Pró falou que a plantinha é sim um ser vivo? Por quê? Quem lembra por quê
que a planta é considerada um ser vivo? Ela tem o quê? Que todos os seres vivos têm um ciclo de vida. Muito bem, então, por isso que elas são consideradas seres vivos. Elas são seres vivos porque elas nascem, crescem, podem se reproduzir, envelhecem e morrem como os outros seres vivos. Então, vamos lá escrever nossa resposta. Na letra A, a gente vai colocar respostas completas, tá bom? Por que as plantas são seres vivos, gente? Vamos escrever completa, ó. As plantas são seres vivos, ó. Porque, ó, vamos fazer o porquê juntinho, ó. Porquê junto, porque é um porquê de resposta, tá bom? Então é junto. Porque, ó, elas nascem, ó, a Pro vai separar aqui, ó. Nas com S, tracinho, agora na outra linha, no início da linha, ó, da margem, nascem, vírgula, crescem, também com, ó, com C, tá bom? Vírgula de novo, reproduzem-se, ó, reproduzem com Z, hífen, ó, tracinho, si, tá bom? Reproduzem-se, vírgula, envelhecem e morrem. Ó, pontinho, terminamos. Então, as plantas são seres vivos porque elas nascem, crescem, reproduzem-se, envelhecem e morrem, tá bom? Na letra B, pergunta: de que precisa uma planta para viver? As plantinhas precisam de quê, gente, para viver? Pra vai mostrar aqui de novo pra gente relembrar. O feijãozinho que a Pro plantou sem luz solar, sem ar puro, ele não desenvolveu, né? Então, não desenvolveu. Já a plantinha que teve acesso à luz do sol, ar puro, água, um lugar bem fofinho que o algodão, ó, simulou a terra, bem fofinho. Ela se desenvolveu? Ela está se desenvolvendo, não é mesmo? Então, vamos lá. Do que é que as plantas precisam? Vamos responder, ó. As plantas, ó, precisam de água, ar, solo fértil, vírgula, espaço. Para vai colocar o ó, que a gente tem que usar a linha toda, né? Espaço e luz solar para viver. Terminamos a nossa resposta, vamos colocar o pontinho. Respondemos, demos uma resposta completa? Sim, ó. As plantas precisam de água, ar, solo fértil, espaço e luz solar para viver, não é mesmo? E a letra C está perguntando: de onde os vegetais que vivem na terra retiram as substâncias necessárias para viver? Aquelas plantinhas que vivem na terra são chamadas de plantas o quê? Terrestres, né? Elas estão fixadas no solo, então elas retiram as substâncias de onde para sobreviver? Do solo. Muito bem, a Pro vai colocar a letra C aqui, tá bom? Letra C. Então vamos lá, respostas completas. As plantas
que vivem na terra, ó, na terra, opa, retiram do solo as substâncias, ó, necessárias, ó, acento de necessárias para sobreviver, tá bom? Para sobreviver. Terminamos a letra C, vamos agora à última, que é a letra D. Que pergunta: e os vegetais que vivem na superfície da água, de onde retiram as substâncias necessárias para viver? A gente vai responder como a gente respondeu a letra C, só que agora, de onde é que eles retiram as substâncias? Da água. Se elas estão na superfície da água, né? Então, vamos lá. As plantas... Capricha na resposta, tá bom? Que vivem na água. São chamadas de quê, gente? Quem lembra relembrem aí com a Pro. As plantas que vivem na água são as plantas aquáticas. Muito bem. Então, vamos lá. As plantas que vivem na água retiram dela, que é da água, não é mesmo? Que se elas vivem na água, retiram dela as substâncias necessárias para sobreviver, tá bom? Então, terminamos o número 11, tá bom? Então, só para recapitular, ó, a letra A tá aqui, tá bom? Letra A, B, C e D, tá certo? Bom, meus amores, vamos agora para o número 13, tá certo? Que é a última questão da nossa atividade. E tá pedindo pra gente escrever a função de cada parte da planta. A gente já revisou, não foi mesmo? As partes da planta e também a função de cada uma. Agora a gente só vai escrever, tá bom? Na letra A, tá pedindo a função da raiz. Lembra que a Pro falou que a raiz, ela fixa a planta ao solo, sustenta, né, ela, e também retira do solo os nutrientes necessários para que a planta se desenvolva bem, não foi mesmo? Então, a gente vai apenas escrever. Vamos lá? A raiz, ela faz o quê? Ela fixa. Ó, como é que se escreve a palavra fixa? Tá certo? A planta ao solo e retira dele a água, ó. E os sais minerais, tá bom? Agora, aqui, na letra B, a gente tem, ó, a palavra caule. Qual é, gente, a função do caule? O caule, ele, ó, ele sustenta os galhos, não é? As folhas, as flores e os frutos, não é mesmo? Além de quê? Além de transportar todos os nutrientes que a raiz retira do solo. Então, ele, ó, faz o transporte dessas substâncias até as folhas, os frutos, as flores da planta, tá certo? Então, vamos lá.
Então, ela, ó, o caule sustenta as folhas as flores e os frutos, ó, além de transportar os nutrientes, tá certo? Então, ó, essa é a função do caule, tá bom? As folhas, qual é a função das folhas? Ó, são responsáveis ó, pela fotossíntese. Lembra que a Pro explicou que a fotossíntese é o processo que a planta produz o próprio alimento e pela ó, respiração das plantas, tá certo? Agora, a letra D são as flores, ó. Qual é a função das flores, gente? A Pro falou que as flores são responsáveis em algumas plantas pela reprodução. Muito bem, então, ó, são responsáveis. Ó, responsáveis pela reprodução de algumas plantas, tá bom? E por último, para fechar, a função dos frutos. Qual é, gente, a função dos frutos? A principal função, ó, são responsáveis por proteger as sementes, tá bom? Então, terminamos a nossa revisão e essa foi a nossa atividade de hoje, bem legal, divertida, construtiva, não foi mesmo? Espero que tenham gostado, fiquem com Deus e ó, um grande beijo no coração de cada um e até a próxima aula.